Já estamos aqui, o podcast, o Podniz, o podcast da sua família, a nossa família. Se sinta na sala de estar da sua casa. Seja muito bem-vindo. Eu estou com a digníssima aqui hoje também, Oi, como gente, sempre. é tão bom sempre estar aqui, né? Sempre. É um momento maravilhoso. Eu me sinto assim numa mesa de amigos. Isso aí. Essa é a intenção. A ideia é como se a gente estivesse aí com você. E hoje nós temos um casal especial. Eu não vou aqui antecipar, não vou dar spoiler, mas eu tenho certeza que não o vou episódio... dar spoiler, mas já tá aparecendo assim embaixo no nome do episódio. Já marcamos aqui eles várias vezes. Mas, gente, antes da gente apresentar esse casal maravilhoso, estou muito honrado e feliz por eles estarem aqui. Eu quero fazer os meus agradecimentos e o patrocinador de hoje é muito especial também, porque além de amigos, é uma clínica que cuida da gente por completo. Sim. Não cuida, meu bem? Não, a gente chegou aqui em São Paulo com 2 anjos cuidando da gente, que é o Dr. Alan, que é o nosso psiquiatra, gente. A gente tem essa carinha de normal, mas a gente precisa também, né, de um psiquiatra. A manutenção está em dia. Ó, doutora Noriette, nossa dermato, né? Cuida da pele. Tá vendo isso aqui, ó? Botox, eles já fizeram na gente. Apesar da gente ser novo, eles já deram pra gente um experimento. Nós amamos o Botox, na verdade. Amamos. Os dois, nós gostamos muito do Botox. Eles também têm uma ala de psiquiatria. Isso é para um acompanhamento para quem tem compulsividade alimentar, ansiedade, problema no sono. Eu já disse isso lá no nosso primeiro podcast. Com 30 anos fui diagnosticado com TDAH. Então faça um acompanhamento com o Dr. Alan. Se você também tem ou tem sinais, você pode procurar. Psiquiatria, psicólogo também tem. Dermatologista. Nutricionista. Agora eles têm vários procedimentos. Enfim, é uma clínica super completa. Fica 10 minutinhos da nossa igreja em Osasco. Segue no Instagram, tá aparecendo aí para vocês. bnclinic.sp. Bene Clinic, agora também com reposição hormonal. Talvez você tá fraco, né? Não é o inimigo que tá se levantando, não. Às vezes você tá com falta de vitamina. Então lá você encontra também, através de vários exames. Eu fiz um check-up. Fernanda fez um check-up e nós identificamos ali algumas vitaminas que estavam baixas, então nós já estamos fazendo reposição hormonal, me sinto mais disposto. Então, BN Clinic, a clínica da sua família também, nós super indicamos, seguem eles, faça o seu orçamento, entre em contato, são cristãos também, de casa, da família, então mais um motivo para você procurá-los em nome de Jesus. É isso. Amém? Aí, glória a Deus. Gente, hoje nós estamos com um casal de cearenses. Eles são casados há 21 anos. Depois eles me corrijam se eu estiver errado. Estão juntos há 26 anos. Ambos são pastores. Ela é cantora, ele baterista. Compositor, fala francês. Meu Deus! Bilíngue, Produtor musical. E mais do que isso, eles são uma bênção, são mesmo assim servos de Deus. Recebam com muito carinho Ana Nóbrega e Divaldo Nóbrega. Sejam bem-vindos! Apresentei Obrigada, certo? Gente. Certíssimo. Tá certíssima, tá? Certíssimo. Meu Deus. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Pra gente é um privilégio mesmo. Eu ouço vocês há muitos anos, né? Vocês já moraram lá na nossa cidade natal por anos. Verdade. Enfim, a gente tem muita coisa para conversar. Na nossa cidade natal de Belo Horizonte. Que não é Natal. Não é Natal no Rio Grande do Norte. Belo Horizonte é uma cidade linda, né? Vocês vieram de lá agora, né? Exatamente. É isso aí. Vamos começar aqui. Vocês, pastor Devaldo, né? Isso. No francês, como é que você falou que é? Divaldo. Divaldo. E português? Não, inglês. Inglês? É Divaldo. Muito bom. E pastor Ana Nóbrega, que alegria recebê-los aqui, viu? A gente está muito feliz, honrado com esse convite. Já tem sido um prazer enorme estar aqui. A gente já deu muita risada aqui nos bastidores, tá, gente? Isso é bom. Que alegria. Eu não tenho dúvida de que vai ser um tempo, já tem sido um tempo maravilhoso. Amém. E tudo quanto a gente vai conversar aqui,
Eu tenho essa fé. Amém. Acho que vai abençoar muita gente, muitas famílias. Glória a Deus. Amém. Olha, nós Incrível. dois estamos casados há 11 meses, que vai fazer agora. Só. Olha. Estamos de Vocês lua de há mel. 21 anos. 21 E anos. eu não conheço, né, a história de vocês, como que vocês se conheceram. Acho que é legal a gente começar com isso, como que vocês se conheceram, lá em Fortaleza mesmo, como é que Isso. foi. Você quer a versão, a Eu ia verdadeira perguntar, ou a sempre falsa? A tem verdadeira, duas versões. Vamos ouvir. Eu A minha é queria ouvir, verdadeira. Eu queria ouvir a do pastor primeiro. Pastor Deval, a sua versão, porque toda vez que eu conto a minha Ele versão... acha que a do homem é a verdadeira, né? Você viu? Eu sei que que é a você- sua. Obrigada, Fê. Eu queria que o pastor começasse pela versão dele. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi tudo, assim, o início de vocês? Olha, eu vou contar numa versão Twitter também. É? Versão X, que é bem curta, né? Ótimo. Então, eu era de uma Assembleia de Deus lá em Fortaleza, no bairro próximo, e aí lá não tinha, naquela época, nos anos 90, a igreja não tinha bateria. Sim. Só usava muito, só quando tinha festas especiais. E eu tava naquele afã de tocar, de servir ali, e aí eu fui visitar a igreja dela, através de um convite de um amigo em comum, e aí acabei indo 2, 3, 4, 5 vezes. Eu pensei que não, já estava lá na igreja na qual ela servia, né, que é a Igreja Batista Esperança, lá em Fortaleza. E aí eu comecei a tocar lá na igreja e ela cantava. E a gente era adolescente, tinha 16 anos, ambos. Uau. Meu Deus. E aí a gente começou a servir, ela tocando, assim, eu era o baterista principal da igreja e ela a cantora principal. E a gente estava sempre servindo, na quarta, Sim. no domingo e sábado, enfim. E aí quando foi com os 18 anos, né, 2 anos depois da minha chegada na igreja, a gente resolveu namorar. Assim, do nada. Do nada. Tava tocando, de repente, Tava por que do a gente não nada. namora? Fazendo nada. Do nada. Eu tava tocando, eu falei Ah, assim... vamos namorar então. bom. É aquele ditado que Deus não une pessoas e propósitos, né? Porque realmente a gente tava ali, a gente, né, tava servindo ao Senhor, nós éramos líderes da igreja, assim, em alguns departamentos, e aí vamos namorar, bora, vamos namorar. Fez sentido. Fez sentido pra você? Fez Ó, sentido mas, pra mim. mas deve ter sido uma mudança radical, porque da Assembleia... Porque a gente tá falando de uma Assembleia mais tradicional, Raiz. né? Mas foi raiz, anos A ponto 90. de você falar que não tinha nem bateria sempre. Exatamente. E a dela, da Batista pastora já tradicional. era Batista tradicional. Meu sim. Deus. Foi uma mudança realmente bem radical do ponto de vista doutrinário, litúrgico, assim, aspecto até de roupa, né? De estético, Sim, né? Tava procurando essa sim. palavra, estético também, porque eu andava com aquela camisa De terno. né, sabe, assim, com o botão assim até aqui em cima e tudo. Aí de repente tô lá agora todo de camiseta, né, mais shirt, light. mais light, jeans, né? Acho que foi isso que mexeu, que chamou a atenção da pastora. Foi isso, pastor? Acho Essa que foi é a meus 2 versão metros. certa? Acho que foi meus 2 metros de altura. Que eu tô na mesa, vocês não estão vendo. Deve ter sido. Muito bom. Olha, eu vou aprofundar mais a coisa. Ah, isso, dê mais detalhes. Não, eu lembro que eu e o Devaldo, a gente vinha de decepções amorosas, né? Sim. E a mulher mais Nós- sentimental, tá vendo? Gente? Ela tem que abordar. Eu né? vinha, né, de uma sequência de decepções, e Devaldo também. Então, como a gente era amigo, a gente compartilhava essas dores, né? E então, quando a gente se encontrou, quando a gente começou a pensar sobre o assunto, era assim que a gente estava, né? Bem decepcionados e quebrados, assim, eu diria emocionalmente, né? E às vezes a gente procura tantas coisas num parceiro, a gente faz aquela lista, não é? Até do estereótipo. Eu lembro que na época eu estava apaixonada por um rapaz de quase 2 metros de altura, sabe? Um rapaz com uma Eu venci o Golias. presença, enfim. Venceu o Golias, né? E, na verdade, aquele rapaz me machucou muito, me defraudou muito, né? E me colocou num cativeiro emocional absurdo. E assim, Devaldo era aquela pessoa divertida, que servia ao Senhor, que amava ao Senhor. A gente estava ali na igreja juntos, né, se conhecendo e vivendo essa amizade. E aí, um belo dia, aconteceu esse despertar. Então, não tinha ainda, eu vou dizer da minha parte, né, não tinha ainda amor, não tinha sentimento algum, mas tinha admiração, tinha amizade. Né? E a gente sempre fala assim para as pessoas que estão namorando, né? Olha, submetam essa lista
todos os itens que vocês colocaram, né, ao Senhor. Amém. Né? Porque às vezes nós fazemos aquele ideal e o que Deus tem pra gente é completamente diferente, mas é realmente prazeroso, é aquilo que vai nos encher, é aquilo que vai cooperar, é a pessoa que vai cooperar com o propósito de Deus em nós e vice-versa. Então, acho que aconteceu isso, não tinha sentimento. Né? A gente até, às vezes, evita falar sobre como a gente começou, porque é uma história muito doida. Realmente, um belo dia ele me ligou e eu falei, que é isso, gente? Esse menino me ligando. Do nada. Deu nada. Do nada, totalmente. Tava pensando, vamos namorar. Não, mas teve um detalhe. Mas isso aí é uma atitude, isso já mostra que ele é um homem de atitude, né? Ele é. Diferente, você apontou aí que um que estava defraudando. Isso. Para quem não sabe, está nos acompanhando, é uma linguagem muito de criar uma expectativa numa pessoa e não correspondê-la, né? Exatamente. Ou, às vezes, intencionalmente, ou às vezes a pessoa fala que não foi intencional, mas ela também... Ela gosta desse jogo de sedução. Da sedução, de manipular, de manipular, né? Saber que tem você. De conquistar, mas Isso não aí. querer. E aí, exato. mas tem um detalhe aí nessa história aí que ela disse que não é verdade, mas é verdade. Ah, Um dia eu estava na bateria, vou revelar isso agora. Bomba! Bomba, vou revelar isso agora. Diretamente dos estúdios Teve do um- Podniz. Aqui no Podniz aí, exclusividade. Coloca aí, coloca na tela, põe na O tela. corte, vocês Prepara estão pro preparando? corte. Eu estava na bateria lá na igreja, né? Tava me preparando, ainda não tinha ninguém, era um ensaio à tarde, um sábado à tarde. E aí ela chegou, que ela morava muito perto da igreja, do outro lado da rua, da calçada, literalmente. E aí ela chegou, deve ter ouvido o barulho da bateria, né? Aí chegou, me deu um beijo, do nada, assim também. No rosto, né? Não, deu um selinho, foi audaciosa. Mentira. Audaciosa. Você vê essa pessoa com essa cara aqui, ó. Peraí. Você vê isso? Só um minutinho. Essa foi Essa bombástica foi muito mesmo. boa. Pois é, exclusivo, tá, Ela gente? escondeu. Exclusivo isso, exclusivo aqui, ó. Não Isso pode- antes do telefonema? Oi? Isso antes de você Foi ligar antes pra do ela? telefonema, isso foi antes do Ai, meu Deus, até telefonema. tomar um copo Ana, d'água, você tem direito a um advogado, a permanecer calada. Isso foi antes do telefonema. Isso aí é a parte que eu falei, né? Se vocês querem uma Aham. versão, a verdadeira ou a mentirosa. Porque a gente não tem nenhum nexo. Claro que Não tem, Aconteceu. até hoje não tem a ver com a minha personalidade, meu caráter, não tem. Sim, mas às vezes a gente age diferente da personalidade que temos. Nem com a educação que eu tô recebi dos meus pais. impactado com isso. Eu acho que ele queria tanto, sabe? No inconsciente, ele queria Ele tanto sonhou. isso. Então Ele foi sonhou profético, é com isso? Uma visão? Foi Ai, uma primeira que- visão que profética na Igreja seja. Batista. Que seja, mas contanto que eu não fique com essa imagem de que chegava na igreja beijando na boca de qualquer Não deu nada, a gente já se conhecia, já tinha admiração, Mas tinha acontece, respeito, quando tinha... tem- Não, Tinha mas um isso não desejo. pode acontecer, tá, gente? É. Não pode. Não, a pode gente acontecer, a gente tá mas dizendo que isso é é exemplo, raro, não. mas É acontece. raro, mas acontece. Meu O Deus. baterista da igreja, então? O baterista sempre teve essa fama, né? Sempre Todo baterista, acho É. que virou até meme agora nesses últimos dias, né? É, o baterista tem é essa sempre fama dele ser muito perseguido, né? Sim. Isso. Eu queria pelas puxar irmãs da esse igreja. gancho aí do baterista, da cantora. Vocês começaram como muitos começam, né? Então, servindo na igreja. Como que teve essa virada para fluir disso de forma profissional mesmo, para começar a gravar? Como que vocês começou? apareceram em Belo Horizonte? Foi no CTMDT que você trouxe começou vocês? a gravar? Ou você já tinha gravado antes? Quando a gente chegou em Belo Horizonte, nós já tínhamos um CD gravado. Na verdade, voltando um pouco à história, quando em 2001 o Senhor falou comigo, um belo dia eu acordei e com aquela voz poderosa dentro de mim, vai para o Congresso do Diante do Trono. Eu já seguia o DT, Sim. eles tinham pouco tempo de existência, mas já tinham uma expressão absurda. Seguia no Orkut. Meu Deus, Nossa, tem tempo. É porque o DT estourou no final dos anos 91, 90, 90. final dos anos 90. Isso. E aí, já tinha chegado lá em Fortaleza os CDs, né? Os discos. VHS. Acho que era CD e VHS. E eu já estava sendo tremendamente impactada pelo ministério Diante do Trono. E aí, acordei esse dia com essa voz. Você vai para o Congresso do Diante do Trono. E aí, eu conversei com a minha mãe, né, com a minha pastora. E aí, para resumir uma longa história, fui para o Congresso, 2001.
E chegando ali, né, no momento de louvor, até o pastor Cirilo estava ministrando e compondo. Foi o momento em que ele compôs Poderoso Deus. A gente passou uma tarde inteira cantando Poderoso Deus. E ali naquele mover que eu acredito que todo mundo foi tocado por uma unção profética, por tantas coisas, a glória desceu. E o Senhor falou comigo, um dia, este lugar aqui, essa igreja vai ser a sua igreja, essa geografia vai ser a sua. Meu Deus. E aí eu saí dali, daquela viagem, com essa palavra no coração. Quando eu voltei para Fortaleza, eu compartilhei com a minha mãe, compartilhei com a minha pastora, compartilhei com o Devaldo, nós já éramos noivos, né? E isso demorou 7 anos para acontecer, foi 2001. Então, daqui a pouco, Deus começou a falar, né, com o Devaldo, convenceu o Devaldo. Daqui a pouco, o Devaldo quis ir para Minas. Então, a gente foi em 2006. A gente foi para o Congresso do T Juntos. Em 2007, a gente já voltou, né, o Devaldo já determinado a conhecer o CTM. E quando a gente pisou no CTM-DT, para quem não sabe, né, o extinto Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, Deus falou muito forte com ele, vocês virão logo para cá, né? Então, nós voltamos agora, né? Era uma palavra muito forte, né? Era para a gente ir para Belo Horizonte, definitivamente, teria que ser rápido. E aí, no ano seguinte, foi só assim, a gente foi em abril, né? Que era geralmente o período de Semana Santa. Sim. E aí foi só nesses últimos 8 meses, para finalizar o ano, foi só de preparação. A gente se preparar justamente para fazer essa mudança. Porque, na realidade, a nossa vida em Fortaleza estava toda estabilizada. A Ana estava fazendo faculdade de jornalismo, trabalhava na Associação da Polícia Federal, eu era representante comercial, eu estava no auge do meu trabalho, desenvolvendo, assim, tinha muito para crescer. Então, aí o prato principal, nós tínhamos acabado de fundar a Igreja Batista Candeias. Sim. Então, vocês já eram pastores? Não, a gente estava no grupo implantador. Nós éramos da PIB, de Fortaleza, e nós fomos junto com o pastor para poder fundar uma outra igreja no outro bairro, né? Então ele é desse grupo implantador mesmo. Então tava tudo ok. Não tava assim, não tem nada, deu certo, vamos tentar outra coisa. Não existe isso. A gente teve que abrir mão disso tudo, da família, que todos são de lá. Estabilidade, tudo, né? Estabilidade, trabalho, tudo, para poder irmos para o seminário lá em Belo Horizonte. Uau. E nesse tempo, de abril até janeiro, que foi, né, o mês que nós mudamos para Belo Horizonte, janeiro de 2008, houve um CD. A nossa igreja, o nosso pastor, o Debrando Cerqueira, ele disse, olha, a nossa igreja está nascendo agora, né? Vocês fazem parte desse grupo, a gente não tem condições de sustentá-los integralmente no seminário, mas vamos gravar um CD seu, né? Lá no Ceará o pessoal me chama de Paulinha, né? Porque o nome é Ana Paula, então lá era muito conhecida como Paulinha. E ele falou, olha, a gente vai te ajudar como igreja a gravar esse CD, e por onde você for, você vai levar o CD, vai vender, através dele Deus vai te dar os recursos, vocês vão, né, pagar o seminário, enfim. E isso aconteceu, a gente, nesse intervalo, a gente preparou esse CD, gravamos, e aí, quando a gente chegou em Minas, né, no seminário, a gente já tinha experiência desse CD, Devaldo tinha produzido, tinha tocado, né, então a gente já tinha experiência muito inspirada também em como o DT produzia os trabalhos, né? Sim. Então foi assim que a gente chegou em 2008, né, 22 de janeiro de 2008, a gente chegou em Santa Luzia, né? Sim. Ali na Grande BH. Sim. E ali na escola, no CTM, né, a gente foi... Eu sempre muito tímida, a gente, né, assim, discreto. Devaldo mais falante, mas a gente chegou assim, naquela descrição. Até porque era norma do seminário que cada pessoa que chegasse, cada aluno, ficasse 6 meses sem fazer nada. Sim. Só estudando. Se cantava, não ia cantar. Se tocava, não ia tocar. Se ministrava a palavra, não ia ministrar. Era um tempo de você... Legal isso. Desacelerar. Sim, né? sim. E então, depois, quando nós fomos liberados para fazer testes, para que a banda formasse, a escola formasse bandas, aí foi que nós fomos aprovados, né, na banda 1, que acabamos classificados para a banda 1, que era a banda tipo mais relevante, né, daquela turma. Era a banda que representava a escola quando tinha os convites para o CTM-DT, né? Então era a banda que fazia
essa representação da escola. O pessoal, quero que o CTM-DT venha na minha igreja. Então era essa banda que ia. A banda 1 iria O CTM já representando. existia há muito tempo, não, né? Era Desde recente 2006, também. a primeira turma é 2006. Era então chamada era recente. CFM, né? Primeiramente, Sim. Centro de Formação Missionária. Depois se transformou no CTM-DT. E era integral? Vocês tinham Você que morava ficar lá, durante né? o tempo Não- todo? não Vocês é- podiam sair, com exceção de ministrar nas igrejas? E como é que funcionava assim? A palavra Eu que tinha uma Deus dúvida nos sobre deu isso. era que nós nos dedicássemos totalmente aos estudos, né? Sim. Claro que os casais casados não morariam na escola, né? Então É teria os que quartos procurar. eles eram coletivos, né? Então os casais teriam que morar Procurar uma fora, casa. procurar casa, Ah, ter sim. toda essa... É. Então as aulas comumente aconteciam pela manhã, Sim. à tarde e às vezes à noite um módulo, uma aula especial, né? Aulas de prática em conjunto, de canto coral, essas aulas complementares era fora da grade e em horários alternativos. Então, se a gente quisesse, né, e necessitasse, a gente poderia trabalhar meio turno, mas o que Deus havia dito para nós era para que a gente se dedicasse totalmente. E a gente foi realmente 2 anos para estudar, só estudar, né? Não, e tinha um fator assim que, quando a gente escolheu ir para o CTM-DT, além de estar debaixo dessa palavra na qual a Ana citou, tem a questão assim, o Diante do Trono era aquele grupo que nos abençoava, que a gente admirava, mas era o Diante do Trono, assim. Sim. O Diante do Trono, assim, tinha uma distância, né? A gente jamais imaginou que no primeiro ano já o pessoal já ia gostar da Ana, já ia para fazer as coisas da escola, e no mesmo ano já ia colocar a Ana para cantar no Diante do Trono. Gente, então, já foi no assim, primeiro ano. Já foi no primeiro ano. E muita gente ia pra lá com esse intuito. Sim, com esse Você foi intuito. sem o intuito. Sem o intuito. E Total, aconteceu. Assim, o Diante do Trono era uma coisa muito, né? Era o muito Diante do Trono, impossível assim, pra foi gente, né? Bem distante. Era algo muito impossível. Meu Deus. E já no primeiro ano já teve Vocês gravaram o... Acho que Sem Limites, né? Não haverá limites. Não Haverá Limites. Esse eu álbum tinha esse CD em casa. foi. Muito bom. E foi uma história muito interessante porque, abrindo esse parêntese, como nós já tínhamos esse álbum, né, antes de chegarmos lá, nós, por uma história que Deus, tão linda que Deus permitiu, nós conhecemos algumas pessoas em Manaus. E aí, essa família que nós conhecemos em Manaus, que era uma das mantenedoras do nosso seminário, né, do nosso estudo, ela preparou ali em Manaus uma série de agendas para a gente, né, para a divulgação desse primeiro álbum que a gente já tinha. E foi interessante que no concurso não, gente, no teste de seleção para a gravação desse álbum do Não Haverá Limites, eu estava com uma série de agendas em Manaus. Eu tinha conseguido a autorização da escola para ir, né? Porque eu já tinha essa agenda Ia ter tipo uma audição fechada. mesmo. Eles Ia iam- acontecer. Entre os alunos ia ter uma audição para ver quem ficaria no coro, quem faria os solos. Os E o solos. perfil que eles queriam. O perfil que eles queriam. E como eu comecei a ministrar já no segundo semestre, já tinha assim já estava chamando a atenção, porque eu já tinha uma experiência de liderança de louvor de muitos anos, e Devaldo também, né? Porque, como a gente disse aqui, desde a adolescência a gente ministrava juntos, enfim. Então, assim, todo mundo imaginava que eu participaria dessa audição, né? Era certo. Só que como eu tinha esse compromisso em Manaus, eu já havia dito que eu não ia participar, e a gente ficou com o coração pesado, porque era uma super oportunidade, né, que estava surgindo diante da gente. Nós tínhamos chances, todas as chances para poder fazer parte do álbum, né? Era o testemunho dos professores, do maestro, né, do Sérgio Gomes à época, enfim. Mas como eu tinha esse compromisso, eu falei, olha, já dei a palavra, eu não quero negar, a gente não quer negar a palavra que nós já demos, né, com os compromissos lá em Manaus. Sim. E aí eu me lembro que eu fui sozinha e para encontrar o pessoal lá, e aí no avião eu falei, Senhor, eu te entrego esse Isaac, eu te entrego essa oportunidade, né, eu estou indo ali para cumprir a palavra, porque a palavra diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. E aí foi maravilhoso lá o que Deus fez, e quando eu voltei, o teste já havia passado.
Mas eu me lembro que quando eu cheguei no aeroporto, Devaldo foi me buscar junto com, não sei se foi o João da Helena, não sei. Não, acho que foi você, na Kombi da escola. E aí Devaldo falou assim, amor, se prepara porque vão fazer o teste só com você. Né? O teste havia sido na sexta-feira. E aí eu voltei na terça-feira seguinte do teste. E aí Devaldo foi me buscar e eu disse, olha, prepara aí porque você vai fazer o teste, né? Meu Deus. E eu falei, como assim? Eu nem estudei as músicas, porque eu realmente já tinha desistido da oportunidade. E enfim, gente, quando eu voltei na escola, eu fiz o teste e para nossa surpresa, né, a gente foi classificado para aquele projeto. Então, sim, é uma lição que eu deixo aqui para todo mundo, sim, né? Se o Senhor tem algo para você, confie no que Ele tem. Amém. Sabe, como a palavra diz, as portas que Deus abre, né? Ninguém pode fechar. Amém. Aquilo que Deus tem para nós vai se cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir, né? E às vezes Deus vai quebrar protocolos, sabe? Eu não sei, gente. A justiça de Deus é outra, é além da nossa, né? Isso. E eu sei que por causa de um propósito, né? Deus permitiu tudo isso acontecer. E foi assim que a gente... teve essa virada aí pro profissional, passou, né? Exatamente, né? A fazer parte ali da banda do CTMDT. E isso, claro, foi uma grande ponte, né? Para que a gente logo mais fizesse parte também do próprio Diante do Trono. Sim. Né? E, assim, uma curiosidade, né? Vocês contando a história... ela já é carregada aí de muita renúncia. Às vezes as pessoas pensam, poxa, Deus tem honrado tanto, glorificado o nome do Filho dele através de vocês, que já viajaram o Brasil e o mundo, né? Já conheceram nações, enfim, pessoas do meio que são muito influentes, enfim. Mas o que marca a história de vocês é esse contraste em vocês o tempo todo, no centro da vontade de Deus, crendo que Ele estava no controle, com o coração, né, posicionado corretamente, e as coisas foram acontecendo, assim como tem acontecido até os dias de hoje, né? Sim. Mas talvez assim, para quem está nos assistindo, e eu também tenho essa curiosidade, como é que foi lá para a cidade de vocês ver toda essa projeção, família, amigos, né? Vocês saíram de uma igreja, vieram para uma igreja que começou a se tornar uma grande referência, que é a Lagoinha nesse período, né? Principalmente com esse movimento de Deus através do Ministério Diante do Trono. Como é que foi a família de vocês? A igreja de vocês tentou trazer vocês de volta? Ou eles incentivaram mais ainda? Enfim, como é que vocês lidaram assim, o tempo todo com tudo isso? A família, no começo, eles acharam assim, que a gente estava muito doido, né? De largar tudo e sair por aí sem nenhum, segundo a visão deles, sem nenhum... sem trabalho, sem rumo, né? Sem rumo, na visão que eles tinham, né? Recém-casados, né? A gente já estava casado, ia ter que enfrentar todos os desafios da vida de casado e as despesas, e enfim, tudo isso, longe da família, longe dele. Mas depois, com o tempo, já nos primeiros 6 meses, eles viram realmente que era algo muito de Deus, e já mudou realmente a visão deles. E quando... assim, no primeiro ano, quando a gente encerrou, quando a gente retorna para passar as férias em Fortaleza, a nossa igreja, de fato, ela entendeu o chamado completamente. É tanto que ela passou a ser um dos principais mantenedores do seminário no segundo ano, né? Então, ela passou a nos levar uma oferta para sustentar. Então, ela já acreditou e sempre pensando assim, olha, eu sei que vocês não vão voltar. Isso aqui é em relação ao reino, né? Isso aqui a gente acredita que vocês vão realmente servir a Deus a nível de Brasil, de mundo. Então, nós estamos aqui trazendo essa oferta mensal, mas sem querer nada em troca, é para o reino. Então, isso foi muito lindo, porque eles assim, nos abençoaram de uma maneira muito linda nesse segundo ano de seminário, e assim, a gente é muito grato pela nossa antiga igreja lá, a igreja, né, Candeias, e por esse coração que eles tiveram nesse momento. E compreenderam completamente. E a família, né, depois de acontecido disso tudo, serviu de testemunho, né, para agregar, para unir, para glorificar mais o nome do Senhor. E a nível de cidade, é aquela história assim, as pessoas sempre, pode vir alguma coisa boa do Ceará? Pode vir muitas coisas boas, com né? certeza. Né? Então as pessoas assim ficaram admiradas como é que alguém de Fortaleza, natural, lá do Ceará, e Deus deu essa projeção, permitiu estar num ministério tão relevante como
é o Diante do Trono, Sim. e na época mais ainda. Então, quando a gente voltava, as oportunidades que tínhamos de voltar, né, as igrejas ficavam, vem aqui, vamos, conta o testemunho, canta, e ficava muito feliz, muito orgulhoso, como se eles também estivessem fazendo parte daquilo. Sim. Que não deixa de ser, né? Alguém que é da terra, alguém que é... Né? E assim, você tem aquele estereótipo, não sei o que, o nordestino, né? E isso foi muito bom, assim, porque as pessoas se projetaram nisso, ficaram felizes por nós estarmos vivenciando esse ministério, esse momento, as viagens, quando a Ana fez algumas viagens internacionais com o próprio Diante do Trono para ministrar, né? O pessoal sempre perguntava, né? Quando a gente voltava, ia numa rádio, ia numa igreja, sempre perguntava, né? Da experiência de estar viajando para fora do país, para estar ministrando. Realmente foi algo muito lindo mesmo. Glória a Deus. Amém. Eu tenho certeza que ter participado do Diante do Trono foi uma escola, né? Assim, um ministério que foi uma referência. Eu lembro que na minha casa a gente tinha uma época que só ouvia Diante do Trono, né? Então, assim, foi uma referência. Eu imagino que para qualquer ministro de louvor, naquela época, então, ter passado por essa escola. E aí você recebe um direcionamento de Deus estando no DT para começar a carreira solo, né? Imagino que deve ter sido um frio, assim, na barriga, né? Meu Deus, será que é a coisa certa a se fazer? Eu sei que as pessoas sempre tentam levantar rumores, né? Será que brigaram? Né? Será que as duas Anas existia rivalidade? Porque, né, é o que as pessoas sempre pensam, mas eu tenho certeza que foi Deus que te direcionou para essa nova etapa. Como é que foi enfrentar esse desafio, assim? Olha, Fê, assim, eu venho de uma educação de muita submissão aos meus pais. A gente, né, eu fui criada nessa condição. Então, eu sempre tive muito medo de dar passos sem a bênção dos meus pais. Sempre que eu fiz isso, principalmente na adolescência, eu me dei muito mal, né? Sim. Então, eu sempre pensei assim, o melhor é ser enviado, né? Abençoado, né? Enviado em bênção do que você inventar a coisa. Então, quando a gente também passou por essa época no DT, depois que a gente rompeu com os desafios do começo, porque todo começo tem seus desafios, estar no Diante do Trono para a gente foi uma coisa incrível, mas Devaldo, que convive comigo, estava sempre comigo, viu quão difícil foi para mim, né, substituir uma imagem como uma pessoa como a Ana, quando ela se ausentou, foi para os Estados Unidos, então eu tinha que liderar o louvor ali na Lagoinha. Então, assim, foi tudo tão incrível. Até hoje, às vezes eu penso, meu Deus, quando eu olho os vídeos, quando eu ouço as canções, meu Deus, eu fiz parte disso, né? Eu estive nesse momento, eu vou lembrando, trazendo as memórias. Mas eu também me lembro o quão difícil foi, o quanto eu tive que romper, que crescer muito rapidamente, né? Foi um rasgar de Deus assim, muito grande. Só atualizar o pessoal que está nos ouvindo, assim, porque teve um período que a pastora Ana Paula Valadão foi para os Estados Unidos com a família e ela deixou a Ana para ser essa líder de louvor na igreja da Lagoinha, Matriz, hoje chamado Matriz, e para liderar com o Diante do Trono, ou seja, ela estava substituindo literalmente a Ana. Já tem o mesmo nome, né, para o já povo tem o mesmo ainda. Nome. Isso. Então ali você imagina assim, Lagoinha essa referência, aí essa pessoa que é referência, né, sai por um tempo e você tem que substituí-la. Né? Quem é de Lagoinha sabe que hoje não tem mais isso, mas tinha subir na bola de Lagoinha para ministrar e pregar, era algo que realmente era desafiador. Um temor. E substituir ela no Diante do Trono, com orquestra, com, sabe assim, tem as tonalidades, né? Os desafios das tonalidades da Ana, que ela é uma sopraníssima. Então, os desafios das pessoas, a recepção das pessoas, assim, que não era tão calorosa, porque, tipo, quem é você? Tá chegando, chegou agora, já quer sentar na janela. Tá roubando o lugar dela. Vai tomar o lugar dela, nada a ver, né? Foi muito o que aconteceu agora com o pastor Flavinho, né? Uau, no sentido dele com o pastor Márcio. Isso, e ele falava com a gente, vocês não fazem ideia da responsabilidade que é. É uma honra, é um privilégio, né? Mas ninguém vê os bastidores. Tem os desafios. Uma pressão, né? Gigante. Totalmente, mas, assim, muita comparação. Olhando de fora, agora eu vou falar assim como um leigo, eu da música, vocês aqui, os três. Apesar que eu já tentei a música também, depois eu conto aqui. Ele é baterista frustrado também. Não entrega, né? Não entrega. Baterista frustrado, isso é triste, né? Irmão, isso é o casamento. Mas, isso gente, mas olha só o que Deus fez, né? Você não é mais só um baterista da igreja, você é um pastor. Meu Deus! Mas foi libertador. Profeta. Depois eu conto a história linda que foi
a minha audição. Só tinha eu no dia da audição e mesmo assim eu não passei. Mas é porque Deus tinha realmente algo comigo na palavra. Outra, tinha. É a palavra, profeta. Eles preferiram ficar sem baterista do que com... Oh, meu Deus. Aqui, mas deve ser libertador também quando vocês falam. Porque vocês devem lidar com muita gente da música que você olha assim, como um Thiago Diniz, e fala assim, irmão, cara, você já tentou, por exemplo, ser diácono da igreja? Porque cantar... né? Mas você sabe que todas as igrejas passam por isso, né? As pessoas querem um microfone, né? Sim. E às vezes elas não são qualificadas para isso. É por isso que eu sou muito a favor de que realmente que haja as audições. Sim, eu falo isso para Fernanda, foi libertador para mim, pastor. Porque para as pessoas saberem, olha, assim, a Ana fez audição quando ela estava liderando lá na Lagoinha Matriz. Ela e Israel Salazar eles foram líderes desse processo de admissão de novos músicos, novos cantores. E realmente, assim, as pessoas que iam fazer a audição... Parece de tudo. Ai, gente, aparece de tudo. As pessoas são muito sem noção, gente. É impressionante. Uma assim. coisa é o coração adorador. Né? Cabe pra dentro de um quarto, Isso, né? Ela e Deus. como igreja. Ou ali, né? Como Com coral, comunidade. isso. Mas assim, convenhamos, Deus deu capacidade, talentos, né? E lidar com isso na igreja deve ser, sim, um desafio. Total. Envolve muito capricho, né? Orgulho. É Ego. uma área muito atacada, né? Os ministros de louvor. Soberbo. Tá falando do livro ali. Ó, soberbo, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Alimou aqui. E eu ia falar, obrigado pelo merchan, depois eu faço o pix pro seu pastor. Com certeza. Ana, você sempre despontou muito. Assim, eu acho que todo mundo que veio do Diante do Trono, assim, muita gente boa, lidar com muita gente boa é também um grande desafio, né? Um grande desafio. Mas, por exemplo, eu não sou da música, assim, né? Não sou da música diretamente como vocês. Tentei ser, mas esse não era o caminho que Deus tinha para mim. Dava para ver de longe o quanto Deus já te usava, assim, de uma forma muito especial, né? Eu não sei se você percebia isso. E em algum momento, isso no seu coração, sempre você foi bem resolvida quanto a um tempo que Deus te tiraria do Diante do Trono e você seguiria a carreira solo? Ou para você, mais uma vez, assim como foi o casamento com o pastor Devaldo, foi uma surpresa, assim, aconteceu naturalmente? Como que foi, sabendo do talento que você sempre carregou em relação Diante do Trono e essa virada de chave para a carreira solo? Eu sempre tive, né, da parte de Deus, assim, muitas palavras proféticas acerca do meu futuro, né? E principalmente quanto à música e por onde a música, né, o ministério me levaria. Então eu tinha alguns vislumbres, eu já tinha algumas palavras, sim, mas depois desse tempo desafiador ali no DT, quando a gente começou a se acostumar e gostar daquilo, já tinha vencido comparação, já tinha vencido todos esses processos, né, que Devaldo comentou, a gente começou a se sentir no nosso lugar confortável. Foi quando realmente começou essa expulsão do DT, né? E foi tão especial como tudo aconteceu, porque eu me lembro que... Expulsão não literal, tá, gente? Claro. Não tem as pessoas que cortam esse romper, né? Tipo assim, a Ana Nóbrega foi expulsa do DT. É porque eu digo que balou, porque às vezes você quer ficar, não é? Sim. Quando começou, eu digo isso, quando começou a ficar gostoso, assim, agora eu tô adaptada, eu tô acostumada com esse lugar, eu já me dou muito melhor com o pastor Márcio, a gente já se comunica muito melhor, então eu não tenho mais medo de enfrentar, então... Eu acho que quando eu comecei a me sentir assim, então esse envio precisava ser uma coisa de forma violenta para a gente poder sair, né? E certa vez a Ana Valadão recebeu a visita de um profeta. Até hoje nós temos amizade com ele, contato com ele. Ele é aqui de São Paulo, um homem tremendamente usado em profecia. E ele pediu um encontro com a Ana e com toda a família Valadão. E aí eles cederam esse momento, né? Aconteceu no estúdio do DT lá, ainda em Belo Horizonte. E foi tão especial o momento dele com a família Valadão que a Ana chamou toda a banda para ir. Falou, venham para cá agora. A gente já tinha viagem à noite, no mesmo dia, né? A gente sempre saía às quintas para as ministrações pelo Brasil. Então ela falou, já venham com malas, já venham preparados, porque Deus trouxe para cá um homem que é tremendamente usado. Então
Foi todo mundo ali. Ela disse, tragam os cônjuges também, venham as famílias inteiras. E assim aconteceu. Daqui a pouco, dentro de poucas horas, estava todo mundo reunido ali no estúdio. E aí esse homem começou a liberar palavras, E depois de ele falar para tantos amigos e tantos irmãos, ele se aproximou da gente e eu já estava assim, chorando absurdamente, né? Horrores, porque a gente estava vendo que realmente era Deus falando através da boca dele, né? Amém. E quando ele se aproximou da gente, ele disse, olha, contemplem aí, levantem os olhos e contemplem aí as pessoas, né? Contemplem os amigos de vocês, olhem para eles, porque vocês não vão demorar muito tempo aqui. Deus, essa vai ser a última gravação que vocês vão fazer no Diante do Trono. Vocês vão sair, né? Vocês vão voar, Deus tem um projeto para a casa de vocês. Então comecem a se despedir, comecem a curtir. E na frente de todos todo os mundo, inclusive a de toda a família Valadão e de toda a banda Diante do Trono. E ele foi Deus que falou. E ele ainda disse, ele terminou dizendo, né? E olha aí para a sua sacerdotisa. Então eu olhei para Ana. Sim. E aí ele falou assim, ela não pode lhe segurar. A sua sacerdotisa não pode lhe segurar. Então, gente, depois de um momento assim, né? Foi o próprio Deus que fez. Deus chancelou, né, a saída, deu o passaporte. Exatamente. Então, eu não tive nem que fazer nada. Porque a partir dali, depois a Ana me procurou, perguntou se eu tinha músicas, né, como é que a gente estava em relação a essa profecia. Sim. E aí ela foi fazendo tudo, né, juntamente com o pastor Gustavo. Eles que financiaram o nosso primeiro álbum. Ela falou, olha que lindo isso. Isso. Tudo que a Ana dispunha, ela nos colocou, né, à disposição. Ela disse, olha, tá aqui a minha banda, tá aqui o estúdio, tá aqui a gravadora, tá aqui a agência de design, de marketing design. Já conversei com eles, então agora é vocês, vão lá. E aí ela ouviu as minhas músicas, a gente trabalhou juntas e muita coisa a Ana corrigiu, né, acrescentou. E aí, quando estava tudo pronto, a gente reuniu a equipe de produção, enfim. Foi assim que aconteceu o meu primeiro álbum, mesmo, né, que chama Nada Temerei. Sim. E foi realmente um processo fácil nesse sentido, porque a gente só teve que seguir o fluxo, né? Sim, Quando natural. é de Deus, né? Eu tenho duas perguntas que eu queria já emendar. Tenho umas 12. Eu queria emendar, assim, para vocês já falarem sobre. Eu também tenho umas 12 aqui. É muitas. Uma pergunta. Gente, eu até esqueci que tô no podcast. Tô saindo do microfone, tô indo embora aqui, Lucas. Eu queria perguntar sobre algo que eu sempre tenho essa curiosidade de saber com pessoas que vivem mesmo no meio, que existe a indústria da música. E tem muitas coisas que é importante para vocês se encaixarem nessa indústria, obviamente, como qualquer outra. Sim. Mas existe o lado espiritual, né? Todo esse projeto, tudo isso que Deus foi traçando na vida de vocês, mostra mesmo que era a mão de Deus, né? Como que saber equilibrar isso, né? O lado espiritual e se encaixar dentro dessa indústria. E eu queria que você já emendasse contando um pouquinho sobre como que surgiu a gravação de Oceanos, que eu acredito que foi um marco na carreira de vocês, da banda, né? Eu acho que, ao responder sobre Oceanos, eu vou ajudar vocês a entenderem como que a gente pensa lá em casa, né? Quando nós... Oceanos, na verdade, faz parte do álbum Não Me Deixes Desistir, que foi o nosso primeiro álbum já gravado no Rio de Janeiro. Né? Quando nós chegamos no Rio de Janeiro em junho de 2014 e a gravação desse álbum aconteceu em setembro. Então, na preparação desse álbum, eu comecei a compor canções que falavam desse nosso processo de abrir mão de tudo lá em BH, né? Porque eu acho que essa coisa do abrir mão só vai aumentando, né? Quanto maior é o Isaac, quanto mais você tem para entregar, Deus pede. Acho que Deus nunca vai chamar ninguém de mãos que estar de mãos vazias, né? Então, quanto mais você deixar Deus encher suas mãos, prepara, porque Deus vai né, permitir processos para saber se ele ainda tem o seu coração, né? Se ele ainda tem o nosso coração. Amém. Então, o álbum são músicas de renúncia, músicas de entrega. E aí, eu me lembro de entrar em contato com o representante da Hilson,
à época, era a Companhia do Louvor, chamava Companhia do Louvor. Então, sempre que você queria gravar uma música, né? Não tinha ainda Hillsong no Brasil, né? Então, você tinha que entrar em contato, pedir autorização. E aí eu pedi uma outra música da Hillsong, que eu acreditava mais cooperar com a mensagem do álbum, né? A maioria eram canções autorais. E eu queria muito gravar uma música que eu estava ouvindo à época e me tocando demais, enfim. E aí o representante falou, Ana, a gente não tem essa música em português. Você teria que abrir o processo, e é um processo que demora um pouco, esse processo de versionar música, né? Sim. Ele vai e volta muitas vezes, até você fechar uma versão, é um tempo, é um trabalho grande. E aí ele falou assim, olha, a gente não tem essa música, mas o que você acha de gravar Oceans? A gente já tá com essa versão pronta, ninguém gravou, e eu acho que ia ficar muito bonito na sua voz. E aí eu falei, meu Deus... Tá, me manda a versão em português. Quando eu ouvi, então eu fiquei maravilhado, porque ela cooperava muito mais com a outra música que eu gostaria de gravar. Então, a gente não quis gravar Oceanos porque ela já estava no hype, sabe? Sim. A gente não queria gravar, enfim, nem passou pela nossa cabeça. E é realmente uma coisa que a gente tem buscado fazer todos esses anos, sabe? Não é se mover... Por exemplo, numa lista de louvor que a gente faz até hoje, Devaldo é testemunha porque ele toca na banda, então ele sabe. Se eu vou tocar, ministrar 4 dias consecutivos pelo Brasil, eu poderia, em se tratando de regiões distintas, igrejas distintas, colocar as minhas músicas de maior sucesso na lista. Sim. Mas eu não entendo que uma ministração deva ocorrer dessa forma. Eu acho que se é um tema, é um culto de famílias, vamos cantar a música do pastor André, Eu e Minha Casa. Eu abro mão da minha lista, do meu repertório, porque eu entendo, ministério é serviço, eu preciso cooperar com o que Deus já está fazendo ali. É isso. Então, Oceanos, a gravação dela fala isso. Ó, quão lindo também, não foi iniciativa nossa gravar. O pessoal fala, a Ana só grava versões. Gente, nunca foi iniciativa nossa, né? Gravar eu provei agora, que a gente acabou de lançar. Sim. Né? Desculpa, eu tô falando muito, mas é um testemunho. Nós estivemos no começo de 2023 na conferência do Passion, que é uma conferência incrível lá em Atlanta, acontece, né? Todo começo de ano. E eles gravaram essa música, né? Que chama, em português, Eu Provei. Foi a música que mais nos tocou na conferência. A gente ficou, meu Deus, que música é essa? Mas aí a gente voltou para o Brasil, ok, e essa música continuou queimando no nosso coração, né? Pouco depois ela foi lançada em inglês, e a gente ficou, uau, que música linda e tal. E não pensamos em gravar. Até que um belo dia, o Nelsinho Tristão, que é o presidente da nossa agregadora, que é a Unimusic, ele vai e liga para o Devaldo. Devaldo, o Passion quer lançar o álbum deles todo em português e tá convidando vocês para gravar que música? I've witnessed, né? Eu provei. Então, gente, é assim que as coisas lá em casa acontecem. Deus que vai... Movimento espontâneo, o rio vai fluindo, a gente... Glória a Deus. Sabe, às vezes é convidado a agir estrategicamente, pensar comercialmente. É claro, não vou dizer que isso nunca aconteceu, acontece, faz parte. Né? Exato, mas tudo, rádio, sabe? Lá no Rio, quando a gente chegou no Rio... E nós fomos convidados por uma das maiores rádios. Ele que ligou pra gente, falou, olha, a gente quer tocar na nossa programação Oceanos. E a gente foi lá, sabe, não pagou jabá, sabe? Foi um convite da gravadora, porque eu creio que... É porque Deus era pra faz. ser, né? Deus abre as portas. Agora deve ser um portas. desafio, né? Você, o casal... Ele produtor e você é a vocalista principal, né? E também baterista. Já aconteceu de você... Já! Ter que tocar brigado? Com certeza. A gente trabalha junto, a gente sabe. O cara assim... Tá. Mas enfim, não. Eu não mas quero acho nem que cair isso morta comum, aqui. Gente, isso é comum, né? Ele tocando fora do tempo pra ela ficar perdida. Né? Não passa Santa Ceia na nossa veia. É sangue mesmo, né? Um coração que está sendo regenerado dia após dia. Mas, Divaldo, às vezes algum projeto dela e você pensou assim, cara, ela tá num outro caminho aqui e você olhando para uma outra possibilidade. Obrigado, meu bem. E aí, aquele impasse, e aí na banda é um assunto, mas em casa aquele assunto
continua? Como é que vocês lidam com isso? Ou se tem alguma história inusitada em relação a isso também que vocês queiram contar? Isso é uma coisa rara, mas que acontece sempre. Muito bom. Que acontece sempre, todas as vezes. Sim. É porque assim, a Ana, ela é uma artista e por ser artista, o perfil do artista, ele é um perfil mais lúdico, mais... Sentimental. Sentimental, mais idealista. Sim. Eu não, eu sou um analítico, eu sou o financeiro, eu sou o cara que observa também o mercado. Sim. Porque assim, como... Eu não vou chamar ela de Fê, né? Que assim, né? É a pastora Fernanda. Não, pode falar, fica à vontade. Mas assim, existe um mercado, então você também não pode espiritualizar demais a coisa, no sentido de que você não observe o mínimo do que o mercado está acontecendo e você fluxo, não se atente àquilo. Então eu sou essa pessoa que observa, eu não me guio, né, lógico, pelo mercado, mas eu também não posso sai espírito do gado. Ignorá-lo. Ignorá-lo, exatamente. Muito obrigado. Então, tem essas questões. E aí, às vezes, tem esses embates para a gente tentar, dentro dessas duas visões, trazer algo que consiga funcionar, que consiga o equilíbrio, né? Disso tudo. Então acontece demais de eu pensar B, ela pensar A, e aí a gente ter que fazer C. Fazer o C, entendeu? Assim, Sim. Tentar encaixar as coisas. E isso é bom, porque se você deixar muito na mão do artista, a coisa pode degringolar de um jeito. Ficar realmente no campo não gostei artístico. dessa Só, parte. né? Não, né? Mas faz parte, né? Mas faz parte. Além de músico, vocês são pastores, né? Sim. O ministério, de forma assim, de serem ordenados, foi lá no Rio? Vocês estavam pastoreando uma igreja lá? Como que foi também abrir mão disso, né? Na época que nós estávamos na Lagoinha Matriz, o pastor Márcio estava passando pelo período onde eles não estavam ordenando, não estava... Assim, o pastor Márcio passou anos sem ordenar ninguém. Sem ordenar ninguém. Sim. Por mais que você já tivesse concluído o seminário, que você tivesse feito Carisma, CTM, Isabela Hendricks, tudo, né? Parte da Lua, Banda do Sol, ele não estava ordenando, entendeu? Então, assim, e nós estávamos servindo lá na Lagoinha junto com eu estava servindo na Jornada, vocês devem lembrar, Jornada da né? Aliança. Jornada da Aliança. Quem está começando tem que começar ali, meu amigo. E aí, a Ana já lá no Diante do Trigo, diante do Trigo, lá no Diante do Trono. E aí a gente servindo lá, já na função pastoral mesmo, cuidando de vidas e etc e tal, mas não tinha ordenação. Quando houve essa mudança para o Rio, a igreja na qual nós fomos servir falou, não, como assim, vocês não foram ordenados ainda? Então nós vamos ter a ordenação aqui de um grupo agora, daqui a X tempo, nós vamos incluir vocês nessa ordenação. Então ela realmente aconteceu lá no Rio, na nossa igreja, lá do Rio de Janeiro, foi quando teve essa cerimônia de ordenação pastoral, aí tem direito a carteirinha e tudo, né? Aí tem que mostrar. Aí de vez em quando vocês dão uma carteirada. Uma carteirada e tal. E foi dessa maneira. Aí lá a gente assumiu o Ministério de Artes da igreja. Sim. Fizemos, né, toda uma estruturação, fizemos audições, então a gente meio que foi trocando a roda do carro com o carro andando. É sempre assim, né? E aí, assim, foi maravilhoso cuidar daquele pessoal. Aí até que nós preparamos um casal para assumir o nosso lugar, porque o Ministério Itinerante estava tomando realmente uma proporção na qual a gente precisava trazer esse casal para perto, para eles assumirem no nosso lugar. E assim foi feito. Eles também foram ordenados mais à frente e assumiram esse pastoreio direto do Ministério de Artes da igreja, né? Dessa igreja na qual nós servimos lá no Rio de Janeiro. Gente, eu tenho tanta pergunta que eu não sei por onde eu começo, mas infelizmente já está chegando perto. Dá pra fazer, dá pra mas fazer vamos lá, faz o parte 2. Eu vou fazer uma leve. Responde rapidinho, vai. Eu vou fazer uma leve e depois uma mais polêmica, ok? Tá, E aí vocês respondam se quiser, se não Responda a quiser. versão Twitter, X. Vocês fiquem à vontade. A mais leve é o seguinte. Como pastor, e eu tenho algumas limitações também, eu às vezes acabo marcando um compromisso com uma igreja e apareço na outra. Acontece comigo e minha esposa. Não é como pastor, Sério, é como gente? TDAH, né? Meu Deus! Aí, assim, é uma dificuldade com a agenda. Eu queria saber Você já ouviu se... falar um negócio chamado agenda? Assim, Não, mas o problema é que eu não olho a ele agenda. Ele só não olha. Tá. O meu problema é não olhar a agenda. Já aconteceu algo parecido com vocês? Acontece, eu tenho agenda, mas às vezes eu acabo não olhando a agenda. E eu queria saber de vocês assim, ó.
Já aconteceu de alguma agenda, vocês chegarem lá e talvez o evento... Não, vocês chegaram no dia errado. Ou então vai ser amanhã, chamar de já outro foi. nome, né? Esses dias chamaram com vocês, Bruna Carli. Era era Gabriela Rocha. Rocha. Já me chamaram de Ana Paula Valadão Nóbrega. Foi. Sério, gente. Ai. Então, esse extremo aí não, mas já aconteceu da gente marcar uma agenda em uma igreja e aí não se atentar de não olhar a agenda. Sim. E aí marcar em outra. Assim, em Sim, outra. duas Tipo ao assim, mesdo tempo. Duas ao mesmo tempo. Ah, Assim, aí teve só que que desmarcar. um em Manaus e uma no Rio. Assim, Entendi, não era fácil isso. Bem Não era próximo, fácil, né? não, bem Pra ir de próximo. jatinho. Aconteceu também da gente chegar um dia antes no aeroporto. É. Era um evento em Goiânia e era numa sexta, digamos. E aí a gente chegou no aeroporto na quinta e era de madrugadinha, sabe? Nossa. 5 horas da manhã, na quinta, a gente estava no voo. E aí, lá no aeroporto, e aí no check-in, a atendente falou: amanhã. olha, o voo de vocês é só amanhã. Eu falei: não pode ser. E era, gente, a agenda era só no dia Nossa. seguinte. Passa muito perrengue, né? A vida na estrada. Perrengue tem. Constrangimentos, assim, de... Porque às vezes a igreja chama e às vezes a gente entende a realidade econômica de cada uma. E, obviamente, para quem está na estrada, para quem é itinerante, tá pelo propósito, né? E acaba aceitando o convite de diversas formas, né? Então, tipo assim, gente, venham, não vai ter um hotel, mas a gente tem uma casa boa para Nossa, não, recebê-los. E às vezes você chega lá, né? Tô Um puxando dorme no aqui na sofá, minha- o outro deita lá fora. Gente. E olha só, uma vez eu fui para uma casa, eles me colocaram do lado de um canil e o cachorro ficou arrastando o comedouro dele a noite toda e fez cocô e parece que ele tava fazendo cocô dentro do meu quarto e aquela confusão e a família muito simples. E assim, já teve situações assim muito Olha, parecidas. no começo, assim, você passa muito por esses perrengues. Depois você vai alinhando, você vai se Lógico, cercando de né? alguns cuidados. Hoje é mais difícil. Um pouco. Sim. É mais difícil acontecer porque você tem todo Um checklist É, ali, Viu, gente? né? Por que que é importante ter, né? Às vezes a pessoa não entende, E mas era tem que ter. a ponte para a segunda pergunta. Pois manda Ai, aí, meu pra gente ganhar Deus. esse É tempo. isso. É porque, exatamente, por que eu fiz a primeira? Porque acontece muito. Por exemplo, deu ir servir a igreja e tá tudo certo. E às vezes a igreja falou: ó, a gente infelizmente não tem condição, mas a gente fez um caldo de mandioca para poder te abençoar, para você tomar, para voltar para casa, né? Meu carro Sim. sem gasolina. Então, assim, por causa desses muitos desafios, né? A gente acaba estabelecendo dentro do checklist uma coisa que agora eu e a Fernanda a gente conversa com outro olhar para quem está do lado de dentro. Às vezes você chegar não ter um bom lugar para você dormir, se deixou o conforto da sua casa. Não que o ministro ele, né, busque por isso. Mas a própria escritura diz, aquele que é um bom ministro, ele é digno de duplo honorário. Não no sentido do enriquecimento, né? Mas como é que é para vocês lidarem hoje com essa questão de oferta, envolve valores astronômicos que a gente fica tendo acesso, enfim. Do meio, como é né? que é isso? No Sim. meio gospel, para vocês, no coração de vocês, quanto a isso? Não, Olha, polêmica eu mesmo. assim, eu que cuido disso agora não mais diretamente, porque a gente tem uma agência que faz essa parte da agenda, né? Mas assim, eu lido isso com muito tranquilidade, porque como eu falei, assim, como a gente já passou muito perrengue, então hoje eu acredito aquilo que é combinado entre Não você sai e a outra caro, né? parte não sai caro e nem barato, sai o que é combinado. Então o que a Justo. gente combinou, dá para você, dá para mim, então tá tudo certo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar com essa questão, porque eu entendo, por exemplo, eu tenho uma equipe, né? A minha equipe mínima hoje são 6 pessoas. Então são 6 famílias. Sim. 6 famílias, na qual eu preciso dar para eles um suporte para que eles sempre possam estar disponíveis para estar comigo. Porque se o cara trabalha nas Casas Bahia, ó, depois me paga o cachê, hein? De segunda a sábado, ele não tem como servir comigo. Disponibilidade integral, né? Integral de servir comigo para estar viajando comigo na quinta, na quarta, na terça, para estar ministrando. Ele não tem. Então ele precisa ter o quê? Ter esse tempo integral disponível para mim. Então, para que ele tenha esse tempo, ele precisa ter renda.
Lógico. Então, se ele tem que ter uma renda, eu tenho que pagar para ele. Olha que legal vocês ouvirem isso. Talvez alguns já saibam desse por trás dos bastidores, mas aqui está um ministério sério, uma família séria, explicando a importância também do ministro ser digno daquilo, né? Eles têm ali 6 pessoas que eu acho que são diretos e fora os que também estão conectados ao ministério, que são indiretos, exatamente. né? Isso aqui que acaba não indo para viagem, mas essa aqui cuida é a da equipe mídia, mínima. cuida de alguma essa coisa, aqui é a que né? está indo para viagem, mas tem lá do Isso. escritório que fica no atendimento, né, com as igrejas, com os contratos de prefeitura, essas coisas todas. Então tem aqui, isso aqui é a equipe mínima. E cada um é uma família. Então como é que família que tem filhos? Sim. E aí você sabe toda a dinâmica do custo de uma família. Então você não pode chegar lá, você depois de um fim de semana inteiro de ministrações, por exemplo, ministrou sexta, sábado e domingo, e na segunda-feira eu chegar para um cara com uma oferta de R$100. Com caldo de mandioca. Com caldo de não que mandioca. o caldo seja ruim, tá bom, uma delícia. Maravilha. No frio o caldo é maravilhoso. Mas eu precisava de pôr a gasolina naquele dia. Então, assim, não tem como você construir um ministério, fazer esse ministério rodar e andar com esse pensamento romântico de que com caldo de mandioca você vai conseguir chegar em casa com o carro sem gasolina. Não tem. Tem uma frase do Asaf Borba que me capturou demais. Ele disse que o cachê existe por onde faltou generosidade. Uau. Né? E eu acredito nisso totalmente. Eu acredito que todas as precauções que hoje ocorrem é porque um dia faltou generosidade. Eu vejo isso pelo pouquinho que a gente assim não sai muito, né? Somos muito simples nesse sentido. A gente vai entendendo, né? Mas aí você já vai entendendo isso. Por isso que eu fiz questão da pergunta, para que as pessoas não só tratem a questão do cachê como um número, né? Isso. E às vezes não só do cachê, né? Eu já julguei coisas, trabalhando em evento da igreja, em receber às vezes de um preletor que ia vir receber as recomendações e de cara falar, nossa, cara muito medido, exigente, exigente, pra Sim. que isso? E depois, no pouco que a gente vive, passar por perrengues e todas as vezes eu lembrava daquele mesmo preletor. Sim. E eu passei a entender que faz sentido. E assim, eu vou abordar outro rapidinho aqui, pra gente ganhar tempo. Por exemplo, eu sou a favor de a igreja, quando for fazer um evento, que ela cobre uma A gente precisa entrada. começar a criar essa cultura, precisa né? criar essa ideia, porque assim, as pessoas, mas é porque o evangelho é de graça. Pra valorizar. Porque Jesus é de graça, porque a salvação... Não, tudo bem, a salvação é de graça, Jesus está disponível. Sendo a continua mensagem, sendo. né? Só que criar um evento, trazer um preletor, passagens de avião, alimentação... caro. Não, você vai divulgar qualquer divulgação, coisa hoje. Instagram hoje, se você não impulsionar, ele esconde a sua publicação. Aqui, ó, vocês até me desculpam, a arte que eu fiz hoje foi o que fiz no Canva, ficou horrível. Obrigado por terem compartilhado. A minha cunhada, ligou que é pra xingar ele, publicitária e tudo, falou, já por que me você xingou. não me pediu? Falei assim, sabe por que eu não absurdo. pedi? É porque assim, eu entendo o preço que é. Eu não gosto de ficar pedindo o pessoal da igreja que mexe com isso de graça. Então você pede uma peça, é no mínimo 250, 300. Não é por conta da peça, é porque às vezes ele tem que parar um projeto Que ele está fazendo. e aí ele perde ali 2 horas para cuidar da minha arte, que eu trato como de graça, mas ele perdeu um projeto que durante 2 horas ele poderia estar sendo valorizado. Então depois quando você entra atrás dos bastidores, a gente já esteve em cada situação de hotel, que aí a gente fala assim, meu bem, tá vendo por que às vezes as pessoas mandam assim... Não é exigência, mas às vezes pede um hotel melhor, uma condição melhor. É justamente por isso. Sim. Né? Porque você vai passando por circunstâncias tão pra quem indelicadas. vive isso o mês todo, né? E aí é isso que eu ia falar. Vocês passam mais tempo fora de casa do que dentro. Às vezes estão dentro de uma dieta específica, às vezes fazendo uma bateria de exame, não está comendo tudo e você manda ou tá ali... de jejum, por exemplo, às vezes eu gosto de fazer jejum de Daniel, ou então tem toda uma restrição alimentar de fato por uma questão de saúde. Então, às vezes são recomendações, as pessoas perguntam sempre, a Ana gosta de comer o quê? No nosso caso, a gente não tem nenhuma restrição, graças a Deus. Eu sempre respondo, peço o escritório que responde hoje, né? Eu nem respondo, não é mais comigo. Olha, tranquilo,
Gente, a gente que já lidou com eles no bastidor, eles são bem legais, de verdade. A nossa igreja recebe muita gente, hoje eles são parte também da nossa igreja. Mas a gente recebe muita gente, né? E, obviamente, não vou fazer comparação. Sim. Mas desde o primeiro dia, gente, acho que foi na virada, né? A primeira vez que você ministrou lá, que vocês ministraram. Sim. Todo mundo falou. Todo mundo falou, nossa, que legal. Ela é muito simpática, ela conversa com todo mundo. Porque tem pessoas com personalidade diferente, sim, então são pessoas simples, né? A gente não tá sim. falando... Tem pessoas com personalidade diferente, tem pessoas que são chatas mesmo, tem pessoas que são soberbas, tem pessoas que são legais. Mas ainda Mas é normal, assim, faz parte do contexto de tudo. Mas enfim, voltando à questão eu queria enfatizar muito, porque nós estivemos conversando com as pessoas, e ele falou que na igreja dele o pastor não quer que cobre, mas aí também ele não consegue levar, tipo assim, a pessoas que eles gostariam, que esses líderes gostariam, porque o pastor não gosta de cobrar, porque, gente, quando a igreja se une num propósito para fazer um evento que vai abençoar, que vai deixar um legado, é muito interessante que todos participem. É isso. Porque é importante todos participarem ali com um percentual. Não estou falando aqui de cobrar um ingresso igual um festival de sertanejo, que o ingresso mínimo é R$ 1.300. Não é isso não. Mas uma participação dentro daquele contexto que vai abençoar a igreja. É um congresso, né? Não é um culto. A gente não vai cobrar para você. Não é um culto. Não é um culto de domingo à noite, domingo pela manhã. É um congresso, ou seja, é uma coisa especial, é uma coisa diferente. Você está trazendo, de repente, um startar, formato, né? Um startar na vida de pessoas que talvez no culto ali você não tenha conseguido. Então é interessante poder fazer esse rateamento, vamos chamar assim, das despesas, calcular, olha, quantas pessoas pode ser, minha igreja cabe 100, então vamos fazer o ingresso a 15, 20 reais, 30 reais, sei lá, e aí consegue fazer uma coisa legal, trazer alguém diferente, de fora, que vai trazer um ânimo novo, uma alegria nova, isso é muito bom. Com certeza. Agradeço a oportunidade no nome de Deus. Minha época da Eu Assembleia. estive recentemente, na mesma semana, em 2 espetáculos. Um foi o Alto de Páscoa, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. Sim, gente, e no fim de semana, logo em seguida, eu estive no Rei Leão, aqui no teatro em São Paulo. E um gratuito, o outro um ingresso de quase R$300, porque eu fiquei num dos piores lugares lá atrás, né? Se eu quisesse ficar num bom lugar, num setor premium, eu tinha que pagar um absurdo. E eu nem acho absurdo, porque é uma produção tão fantástica, tão incrível, né? O espetáculo está, se eu não me engano, há mais de 2 anos em cartaz, e é um sucesso de bilheteria. Sim. E as pessoas têm prazer de pagar, porque vale a pena. A gente vê que tem um esforço, é algo tão belo. E eu fiquei equiparando, né? Eu fiquei pensando sobre a situação da igreja lá do Alto de Páscoa, né? Porque como nós evangélicos temos a dificuldade de honrar isso, esse tipo de trabalho, a gente não reconhece. A gente quer, a gente exige, tem gente que na igreja exige um bom som, um bom lugar e tudo, né? Mas não quer. Claro que tem uma boa parcela que não pode, mas eu vejo que a maioria não reconhece, sabe, o trabalho. Não tem essa cultura de honra, né? Eu acho que a gente pode conversar, ele chegar para o seu líder, olha, no momento eu não estou podendo, o que a gente pode fazer? A gente sabe disso. É uma questão muito de prioridade, às vezes não pode. Enfim, mas a gente não quer polemizar. Às vezes depois do culto, mais caro, né? Exatamente, mas é também cooperar, às vezes a pessoa ser parte da cooperação do evento. Pastor, eu não posso ajudar como uma oferta, mas conta comigo quanto à arrumação. Perfeito. Né? Terminou o evento, pode contar comigo, o que precisar. A gente vê muito pouca adesão das pessoas somando, né? Isso, somando. Às vezes a gente trata muito com o self-service, o culto, a gente quer chegar, o ar-condicionado já está na temperatura ideal, né? A gente, enfim... mas infelizmente a gente também tem o outro extremo, se a gente tocou nesse assunto, também os exageros nesse meio, né? Sim. Às vezes essa sedução que foi como se a gente pudesse falar aqui, né? Ela foi tratada com muita talvez imprudência. Sim. Às vezes a gente permitiu entrar muito também do comercial agressivo para os altares. Hoje acontece muito de você convidar pessoas, não pelo que ele carrega, mas pelo número de pessoas que ele atrai, né? Então tem isso também. E é uma linha tênue, porque quando você faz um evento, é claro que esse evento ele precisa se pagar, né? Para que você não tenha prejuízo, é óbvio.
Então, é uma linha tênue onde você tem que pensar, se eu trago alguém que vai fazer meu evento, né, dar certo, ou se eu trago alguém que você sabe que ele carrega algo de Deus, que vai fazer diferença. Então, você tem que ter essa responsabilidade. Acontece também muito de você se guiar por números, né? Eu não posso tampar aqui os olhos com a peneira e não enxergar isso. Sim. Acontece muito das igrejas levar pessoas que vão trazer números. Sim. E isso também é problemático, porque quando eu penso só em números, então eu estou sendo comercial, não estou sendo... E aí incha a igreja, né? Acaba inchando. E muitas vezes não tem, viu? A atmosfera, às vezes a pessoa vai... Ali é só uma apresentação. Uma apresentação, exatamente. A palavra é essa. E não acontece nada. E aí talvez é melhor você pagar um show fora. Então, aí eu ia chegar num outro ponto. Por exemplo, a gente isso fala que ele falou muito... que estava acabando. Eu falei ele que foi... 12 perguntas. Tá o pregador. Vai acabar. Vai para terminar? E para terminar? E para terminar mais uma vez. Pastor, vocês que são pastores é mais fácil ainda. E às vezes eu também vejo, por exemplo, tá lá o grupo de louvor da igreja de domingo a domingo, e às vezes a dificuldade, o cara tá passando em casa, mas ele é fiel. Às vezes, né, o carro dele precisa de uma manutenção, ele vai para o ensaio, ele participa. E às vezes a gente também abre muito o cofre da igreja para trazer essas pessoas de fora, e eu acho que vocês veem disso. E às vezes os de dentro acabam não sendo honrados, né? Porque é obrigação dos de dentro cantar. Como é que vocês fazem essa leitura? Eu acho isso completamente desequilibrado. Isso é um desequilíbrio que também existe, né, dentro do contexto de igreja, de onde você tem as pessoas que servem ali no dia a dia, no batidão, e elas não são assistidas. Às vezes não tem nem um cachorro quente, um caldo de mandioca para eles, né? Às vezes não tem nem um caldo de mandioca para eles. Isso Virou um trauma. Isso é um desequilíbrio e uma vergonha, porque a gente precisa entender que as pessoas que estão ali servindo, elas também têm as necessidades. Sim. E assim, não é porque elas estão servindo que elas não passem por alguns apertos. E eu sou muito a favor de que a igreja assista nesses apertos. Por exemplo, o músico vai lá e aí não tem gasolina para chegar, ou não tem carro, e aí ele não tem nem o dinheiro da passagem do ônibus. Ou se ele carrega um instrumento... Ele andar de ônibus, sabe que não é arriscado? Ele perdeu um instrumento caro, né? Instrumento caro, então não era interessante a igreja pagar um Uber. Sim. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Você precisa, quem está servindo na igreja, precisa ser assistido nas suas necessidades. Olhar, né? Precisa ser olhado com carinho, de que o cara está ali, mas ele também tem as necessidades dele. Você quer trazer o fulano lá que vai custar, sei lá, de um custo total de R$30 mil entre despesas, enfim... Mas você tem que ver também que tem o teu músico ali, a pessoa que serve ali cantando, que de repente ela pode estar precisando ali de alguma coisa. E precisa. Então, assim, você pode fazer o evento, cobrar lá uma pulseira, mas não esqueça também de honrar os de casa, de casa que estão ali. Então, isso eu acho interessante e equilibrado do ponto de vista relacional da igreja. Amém. A gente já ministrou inúmeras vezes workshops para ministérios de louvor, né? Sim, legal. E, na verdade, boa parte deles são sempre encomendados pela liderança. Olha, o meu ministério de louvor precisa, né? E eles dão muito trabalho, tem pecado, tem história de pecado. É importante que eles recebam uma palavra, uma ministração específica. E a gente sabe que isso acontece, né? Nós somos a vida inteira de ministério de louvor, a gente sabe da nossa realidade, né? Eu me incluo porque ainda é a minha vida. Mas uma dor que é sempre presente também no ministério, na banda, no pessoal que serve, é se sentir usado, né? Eles se sentem, tem essa dor também, de se sentir usado. Eles reclamam dessa relação totalmente e somente utilitarista, né? Então, sempre nossa oração, nosso conselho é para que caminhem juntos, porque, gente, se você prestar atenção, quem ensina, né, aquele rebanho em específico é o pastor e o ministério de louvor, né? Eles detêm o microfone, cada um basicamente 1 hora, né? Estão ali de posse do microfone e
só do fato de estarem na plataforma, são pessoas que inspiram. Então, toda a igreja está olhando para o modo de viver daquela pessoa, se inspirando naquele time, naquela banda, enfim. O ideal é que os corações sejam convertidos, né, um ao outro, que os pastores possam abraçar essas equipes, assisti-las nas necessidades, apacentá-las, falar sobre a lista. Olha, hoje eu vou pregar sobre tal tema. Será que a gente poderia pensar em algo para cantar depois? Né? E assim, certamente eu acredito que vai nascer essa honra natural, esse prazer em servir, né? De se sentirem amados, cuidados. E com certeza vai dar certo. Só para acrescentar, é um problema de liderança. Sim. Porque quando se tem um líder que consegue trazer uma hegemonia para a equipe, ele vai também trazer o coração da equipe, né? Então, por exemplo, quando eu chego nas igrejas, às vezes que tem lá uma igreja grande que tem 300 bateristas, eu chego e a bateria tá toda detonada. Você fala assim, tem muita gente. Um monte de gente. O cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então assim, tem esse aspecto também. E a culpa nunca foi de ninguém, nunca né? de ninguém. Exato. Tem esse aspecto também de liderança que a gente precisa observar. Sim. Né? Porque um líder ele não pode ser só aquele que manda. Né? O líder é aquele que direciona, que conecta, que serve, que é exemplo. E por aí vai. No outro dia a gente marcou outro podcast. Glória a Deus. Tem muito assunto. Teve de tudo aqui hoje. Teve ministério, teve família, teve história, testemunho. Eu estou muito feliz. E uma coisa que eu acho muito legal para você que está nos assistindo, não sei se você é do louvor ou não, se tiver, eu acredito que tem muitos que vão acompanhar. Eles são pastores de uma igreja local. É importante você, ministro, também fazer parte de uma igreja local, prestar conta, ter um momento, né, onde você ceia com a sua igreja, onde você presta conta, onde você seja um desigrejado, né? Isso aí. A itinerância, ela também tem um limite, né, pastor? Tem que ter. Ela precisa também te apontar o retorno para casa, aonde você é desenvolvido como servo, como ministro, né? Uma prestação de contas, onde você vai se fortalecer. Enfim, não esteja à margem, né? Faça parte mesmo de uma família se da disponha, fé. né? Isso aí. Né? Sirva também na sua igreja, né? Exatamente. Onde você pode servir com os seus dons. Gente, muito obrigada. Foi um privilégio enorme. Eu quero muito a parte 2. Comenta aí se você quer a parte 2 também, para eles voltarem. Comenta, gente. Comenta. Tá aparecendo as redes sociais deles aí para vocês acompanharem. Acho que todas as plataformas, Ana Nóbrega, Ana Nóbrega. facinho de achar. Geral, YouTube, tudo. O Instagram Meu pai tem uma dos dois. frase que ele sempre fala assim, né? É muito precioso quando a gente conhece a pessoa que a gente escuta. É diferente quando a gente conhece a vida, né? Uau. Então eu já te ouvia antes e agora tenho vontade de ouvir falar, muito. Hoje os meus olhos hoje os meus olhos te veem. Porque quando você conhece a pessoa na essência, né? Infelizmente hoje em dia tem muitos lobos aí no nosso meio. Então honrem mesmo essas pessoas que honram Jesus, que servem, que fazem de coração. Um casal inspirador, muito felizes. Quero muito caminhar mais perto de vocês, muito feliz de estar caminhando na mesma igreja. Vamos servir na mesma igreja agora. Uma honra pra gente. Eu tô pastoreando o Ministério de Arte, já quero fazer um convite aqui público, né, de ter vocês mais perto. Quero te convidar vocês para participar do nosso espetáculo de Natal esse ano. Vamos combinar isso aí nos bastidores. Que legal! Digo sim. Eba! E é isso, gente. Toda segunda-feira estaremos aqui. Pastor, o senhor dá aula de bateria também ou não? Olha o Thiago já querendo ser seu aluno. Aliás, assim, a bateria, para mim, ela começa já agora, nesses últimos tempos, começar uma transição. Você já tá saindo também da bateria. O pastoreio sempre tira a pessoa dessa questão da bateria. Eu já sinto Deus começando a transicionar. Mas você acha que a Ana vai ter um outro baterista, é isso? Eu acredito que sim, eu Nossa, meu Deus, como que vai ser isso, hein? Cenas do próximo capítulo. Você já vai deixar o pessoal curioso. O pessoal curioso. Essa transição aí já está acontecendo. Gente, uma alegria. O seu livro está disponível já também lá nas suas redes sociais? Você pode encontrá-lo através do Amazon, né? Hoje é onde a gente dispõe. Sim. E às vezes eu levo para as ministrações, né? Sim. É um livro muito especial para a gente, onde a gente compartilha a nossa história
nossa espera pela maternidade, pelos filhos naturais. A gente podia falar disso no próximo, poderemos, né? Poderemos. Então, no Amazon você pode encontrar lá o link, né? Buscar Viva a Esperança, Ana Nóbrega. E desde já, encontre e seja muito abençoado através dessa leitura. Legal demais, gente. Então, para você, para convidá-los, um caldo de mandioca é o suficiente. Tô brincando. Pode chamá-los. Uma alegria. Esse foi mais um Podnis, o podcast da nossa e da sua família, sempre com essa mulher maravilhosa do nosso lado aqui, Fernanda Lucas. Deixa Diniz. o seu recadinho também, meu bem. É isso, gente. Sempre uma alegria estar aqui. Segunda-feira, nós te esperamos aqui novamente. Deus abençoe. Deus abençoe.